nós tivemos, ao longo do ano passado, uma canonização que nos tocou muito de perto, São José de Anchieta, e uma beatificação que aconteceu aqui mesmo em São Paulo, e que nos toca muito de perto. Eu acho que são coisas que merecem todo o destaque, toda a nossa valorização. Eu vejo, por exemplo, o fato, né, de São José de Anchieta, que, é claro, não diz respeito somente a São Paulo, mas a nós de maneira toda especial, porque ele está na origem de São Paulo, né? São Paulo começou com o trabalho dele, dos outros missionários jesuítas, da missão São Paulo Apóstolo, o Planalto de Piratininga. São Paulo cidade não existia. Começou aí com um colégiozinho, uma capelinha, com uma missão religiosa. São Paulo começou em torno de um altar. Isso, agora com a canonização de São José de Anchieta, um dos fundadores de São Paulo, fundadores da igreja em São Paulo, como missionário, nos marca sem dúvida como igreja na cidade. Essa igreja tem a ver tudo com a cidade, ela não é estranha à cidade, a cidade começou com a igreja, e nessa cidade nós devemos nos sentir parte dela visceralmente, desde o seu germe mais inicial. Estamos no DNA desta cidade. E, portanto, uma igreja missionária, muito diferente do seu início, hoje na metrópole complexa, mas com esse DNA missionário, DNA São Paulo, cidade. Portanto, com esta presença toda especial de São José de Anchieta, reconhecido pela igreja, portanto, como santo, como intercessor, padroeiro, como exemplo, como modelo de padre, de missionário, de evangelizador, de catequista, de homem dedicado ao povo, às causas da paz, afinal, da vida plena para todos. Isso, para nós, deve ser, sem dúvida, estimulante e motivo para a gente ter sempre presente. E a sua canonização ao longo do ano é um fato que marca a nossa igreja em São Paulo, nos alegra, nos enriquece, e por isso eu recomendo que nos voltemos com frequência a ele, também nas nossas invocações, intercessões, quando temos ocasião. Aliás, os santos da nossa cidade, São Paulo, tem santos que viveram aqui: São José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio e Santana Galvão. Os 3 santos canonizados brasileiros viveram em São Paulo, mesmo se não nasceram aqui, viveram em São Paulo. E Santa Paulina morreu por aqui, Frei Galvão morreu aqui, Anchieta não morreu aqui, mas lá no Espírito Santo, mas está profundamente ligado a nós. E assim também a beata Assunta Marchetti, missionária, religiosa, no ano da vida consagrada, dedicada à causa das pessoas, da vida, da infância, das crianças abandonadas, órfãos, dos idosos, dos doentes. Depois está claramente ligada justamente a esta missão que continua a ser a nossa também. Nos alegra muito justamente esse testemunho de vida que ela deixa para nós em nossa cidade, nos enriquece, nos estimula. Podemos dizer que estamos em boa companhia. Nós hoje em São Paulo estamos em boa companhia. Não é que nós estivéssemos antes, mas tomemos consciência disso. Estamos em boa companhia. À nossa frente vão santos que aqui trabalharam, suaram, trabalharam, lutaram. Nós estamos seguindo os passos que eles abriram diante de nós. E temos, portanto, muito que fazer para continuar a obra deles e fazer a nossa parte. Ano passado ainda recordamos o sínodo extraordinário, a Assembleia Extraordinária do Sínodo sobre a Família, que envolveu muito, que fez falar muito. Naturalmente foi um primeiro momento do sínodo ocupando-se da questão da família e que vai continuar ainda este ano, e mostrou através justamente das orientações do Papa Francisco a importância que a família tem
para a pessoa humana, para a sociedade e para a igreja, e para a vida e a missão da igreja. E, portanto, toda a valorização, a importância dada à vida humana, à pessoa humana, que a família zela de maneira toda especial. Família, como dizia o Papa João Paulo II, é o berço, o ninho do amor e da vida. Portanto, o sínodo sobre a família quer justamente nos dar novamente a compreensão e o zelo que a família merece, e a igreja vê justamente na questão da família não simplesmente um projeto humano, de desejos humanos, mas um projeto de Deus, e por isso ela zela por isso. Depois, mais adiante, a gente torna a falar dos encaminhamentos para a Assembleia Ordinária do Sínodo de outubro deste ano, portanto, como fazendo parte das questões pastorais também deste ano. Olhemos para este ano, 2015, nós continuamos com o nosso 11º plano de pastoral, que naturalmente já está no seu 4º ano, né? Começamos com, não é este, aqui, 2013 a 2016, 11º plano de pastoral, que tem como grande propósito sermos uma igreja testemunha de Jesus Cristo na cidade. Arquidiocese de São Paulo, testemunha de Jesus Cristo na cidade. Parece dizer pouco ou dizer o evidente ou o óbvio. Porém, o óbvio nem sempre é operativo. Então, vamos tornar isso mais e mais operativo. Esta é a nossa chamada, a nossa missão. Para que somos igreja aqui em São Paulo? Para testemunhar Jesus Cristo na cidade, a este povo, no meio desta cidade. Vós sereis minhas testemunhas. E como fazer isso? E aí todos os desdobramentos do plano de pastoral, como vocês conhecem e podem ver no plano. Nós temos neste ano, 2015, como grandes questões do plano de pastoral, e sobre isso eu queria brevemente chamar a atenção. Lembram que nós invertemos as metas grandes de 2015 e 2016, também em função do tema da campanha de fraternidade. Então, neste ano, 2015, nós estamos fazendo e assumindo aquilo que nos tínhamos proposto inicialmente para 2016. Então, em 2015, nós estamos com o grande lema, dentro desta chamada de sermos uma igreja testemunha de Jesus Cristo na cidade. Justamente esta frase do Evangelho, o mandato de Cristo, em Atos 1:8. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Pois é, nós estamos entre os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Esta é, portanto, a palavra bíblica que nos orienta no conjunto dos nossos encaminhamentos pastorais neste ano. E em relação à vivência da fé, todo o conjunto, portanto, do plano pastoral também tem isso, justamente de viver, testemunhar a fé na cidade. Qual é a questão posta? Estava prevista para 16 e assumimos para este ano. A fé que testemunhamos. Nós tivemos já a fé que professamos em 2013, portanto refletimos sobre o creio, sobre a profissão de fé. Em 14 tivemos a fé que celebramos, portanto refletimos sobre a liturgia, sobre a celebração da fé. E no ano que vem teremos a fé que vivemos, portanto estaremos atentos justamente à fé vivida, testemunhada pela moral, né? Neste ano a fé que testemunhamos pela vida cristã de todo dia, pelo testemunho de vida cristã na sociedade. E nesse sentido a fé que testemunhamos, nós olhamos de maneira toda especial para o nosso empenho na cidade, na sociedade, no mundo. E aí vem justamente o texto do concílio, colocado em destaque, porque estamos dentro das comemorações do cinquentenário do concílio, neste ano justamente, os 50 anos da conclusão do concílio. Então, o texto do concílio em destaque, a Gaudium et Spes,
que justamente trata, né, Igreja Mundo, né, as alegrias, as esperanças, as angústias, os sofrimentos dos homens do nosso tempo, etc., são também as alegrias, as esperanças, as angústias e sofrimentos dos discípulos de Cristo. Né? Portanto, é também o tema da campanha da fraternidade deste ano, que nos coloca justamente nessa perspectiva da Igreja e a sua relação com o mundo, a sociedade, né? Toda a questão posta justamente na Gaudium et Spes de maneira toda especial, mas que é uma grande questão de fundo do concílio, justamente o diálogo com o mundo, a sociedade, o diálogo em todos os sentidos, a Igreja que não fica atrás de um muro como a se separar da sociedade ou a ser excluída da sociedade. Às vezes não somos nós que levantamos muros, às vezes são outros que levantam muros e nos colocam atrás do muro. Então, justamente a atitude nossa é de não aceitar nenhum muro, nem posto por nós, nem posto por outros. Nós estamos na sociedade, estamos no mundo, e por isso mesmo a presença da Igreja no mundo, como testemunho de Jesus Cristo em todos os sentidos. Pois, como urgência pastoral, no nosso plano nós temos as várias urgências pastorais previstas ao longo do quadriênio do plano. Então, a urgência pastoral para este ano: Igreja a serviço da vida plena para todos. A Igreja a serviço da vida plena para todos nos leva justamente a olhar na perspectiva também posta pela campanha da fraternidade, e a grande perspectiva da Gaudium et Spes. Nós estamos no mundo não simplesmente para beneficiar a Igreja. É claro que a Igreja se beneficia na medida que ela melhor consegue realizar a sua missão, mas a Igreja está no mundo para servir. Eu vos dei o exemplo porque façais a mesma coisa. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E toda a missão de evangelização é serviço ao mundo, a dedicação à humanidade, aquilo que é a missão religiosa, evangelizadora da Igreja, e toda a dimensão social, caritativa, solidária, a dimensão justamente de promover aquilo que são os bens do reino de Deus no mundo, é serviço ao mundo. A evangelização, em todo o seu sentido, portanto, é serviço ao mundo, serviço à vida plena para todos. Mas de modo todo particular, então, nós olhamos para a vida frágil, a vida em situação de risco, a vida que precisa ser amparada, protegida, defendida, incentivada. Por isso, nós olhamos, por exemplo, para todas as pastorais sociais neste ano de uma maneira toda especial, como propósito do nosso plano pastoral, a Igreja a serviço da vida plena para todos. E aí recomendo, em todos os sentidos das organizações pastorais, da paróquia, das comunidades e das organizações da arquidiocese, todas, um olhar especialmente voltado justamente para as pastorais voltadas para a vida frágil, a vida que precisa ser amparada, pastoral da criança, do menor, pastoral do idoso, do doente, pastoral de todos os marginalizados, os excluídos, os prisioneiros, o povo da rua, afinal, todas essas dimensões da pastoral que precisam, portanto, de um empenho, de uma atenção toda particular. É uma das urgências, justamente, para testemunharmos a ação evangelizadora, a ação do Evangelho. Afinal, estamos na cidade para testemunhar a ação fecunda do Evangelho em relação a essa dimensão da vida fragilizada, a vida que precisa ser amparada, sem esquecer que a vida plena para todos é, sobretudo e finalmente, a vida sobrenatural. Lembro que uma palavra do Papa João Paulo II e também do Papa Bento XVI, dizendo que se nós damos tudo aos pobres, mas não lhes oferecemos os bens da fé, ainda demos muito pouco. Demos muito pouco aos pobres. Então, que os pobres não sejam marginalizados nos bens da fé. E aí a palavra do Papa Francisco, ir às periferias, também dentro da Igreja, que às vezes esquecemos de justamente dar os bens da fé, de chamar à mesa dos bens da fé, da esperança sobrenatural, da vida na fé,
os pobres e todos aqueles que justamente amparamos e precisamos amparar no sentido social. A vida sobrenatural, esta finalmente é a vida plena para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Essa vida plenamente se refere a Jesus, a doação da vida, enfim, a vida do Espírito, que Ele dá como Senhor ressuscitado para todos os que o acolhem e nele creem. A campanha da Fraternidade 2015, sobre a qual o Padre Manuel depois vai dizer uma palavra, entra em cheio nessa dimensão da nossa urgência pastoral. Porém, amplia ainda mais, porque a campanha da Fraternidade coloca toda essa questão de fundo do concílio da Igreja no diálogo com o mundo. Fraternidade, Igreja e sociedade. Então, enfim, o objetivo grande também da evangelização na sociedade, da presença da Igreja, da abertura, do diálogo, da participação na sociedade, promover a fraternidade, promover a sociedade justa, fraterna, solidária, uma sociedade respeitosa, digna de toda a pessoa humana. Esta é a questão de fundo da Gaudium et Spes, e por isso apresenta justamente os valores referenciais da dignidade humana, dos grandes princípios da doutrina social da Igreja, coisas todas que precisam ser recordadas e que a gente não pode dar suposto que já são sabidas. Outro dia eu fiz uma reflexão, aliás ontem, na abertura da campanha de fraternidade, que a mim mesmo surpreendeu. Quem é que tem consciência do Concílio Vaticano II, da realização do Concílio Vaticano II? Quem tem abaixo de 70 anos não tem consciência da realização do concílio. Não tomou consciência do fato do concílio quando ele se realizou. Vocês já pensaram nisso? Todos os que têm menos de 70 anos tinham até 20 anos ou ainda não tinham nascido. E, portanto, quem tinha até 20 anos, bem, eu tinha menos de 20 anos e no seminário a gente ouvia falar do concílio, mas era um negócio muito vago, né? Se restringia bastante a reforma litúrgica, mudou o altar para o povo, mudou a língua, e mudou, os padres tiraram a batina, e assim por diante. Então isso era o concílio, naquela situação, né? A gente com menos de 20 anos tinha muito pouca noção. Os mais jovens, e aí eu também sou entre os mais jovens, né, com menos de 20 anos, que gosta de barrete preto, há 50 anos, ou de 50 anos para cá, precisaram aprender a conhecer o concílio através dos livros, dos estudos. E se não o conheceram, não ficaram conhecendo até hoje. E talvez estão ouvindo balela por aí sobre o concílio, bobeira, que se diz por aí contra o concílio, sem ter lido o concílio. Precisa voltar ao concílio, ao espírito do concílio, também a reta interpretação do concílio, que cada um pega e interpreta do jeito que quer. Tem que ter uma reta interpretação do concílio, que vai justamente numa linha da interpretação eclesial, e tem toda uma interpretação do concílio que vem através do pós-concílio, a história de 50 anos de interpretação do concílio. Portanto, a campanha de fraternidade nos coloca também nessa perspectiva, um reencontro com o concílio. E como seria útil, como seria bom, se também nós, padres, ao longo da campanha de fraternidade, nos propuséssemos a ler, de fato, o original da Gaudium et Spes. Não um comentário sobre, ler a Gaudium et Spes. Ler a Lumen Gentium. Ler a Lumen Gentium. Documentos fundamentais do concílio. Um é a Constituição dogmática sobre a Igreja, outra a Constituição pastoral da Igreja. Dois documentos fundamentais do concílio. Portanto, o reencontro com o concílio 50 anos após, para novamente beber as grandes intuições, claro, hoje já com uma compreensão ampliada, né? Com 50 anos, né, de interpretação do concílio, temos tantos subsídios, né, do próprio magistério. E aí temos, sobretudo, os sínodos, né, as assembleias do sínodo, que sempre trataram de algum tema do concílio, e, portanto, as exortações pós-sinodais, que interpretaram o concílio. Mas também aquilo que se refere, por exemplo, à reforma litúrgica, portanto, à instrução geral missal romana. Quem já leu?
né? Vamos ler, né? Aquilo é a interpretação da reforma litúrgica pelo magistério da igreja. Depois, por exemplo, o Código de Direito Canônico é fruto do concílio. O Catecismo da Igreja Católica é fruto do concílio, a interpretação do concílio. O Compêndio de Doutrina Social da Igreja é fruto do concílio. E, portanto, nos diz justamente da interpretação do concílio no pós-concílio, nesses 50 anos. Então, eu proponho, né, como dever de casa para nós, antes que para o povo, o reencontro do concílio, com o concílio, nesses textos básicos, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. Pois bem, a campanha da fraternidade, naturalmente, com muitas iniciativas e sugestões, como aparece no texto base, eu só quero indicar uma que proponho também como uma ação global, né, da campanha da fraternidade para toda a nossa arquidiocese, como a CNBB propôs, naturalmente, para todo o Brasil, ontem no lançamento da campanha, o Raimundo falou disso. Então, é aquele abaixo-assinado que há 2 anos está encalhado de apoio a um projeto de reforma política séria. Projeto de reforma política que tem justamente a participação na elaboração desse projeto de iniciativa popular, projeto de lei, que se chama Reforma Política Democrática, e que tem a participação também não só da CNBB, mas da OAB Nacional, de outras muitas organizações, e que está proposto justamente num projeto de lei de iniciativa popular, e que pede, portanto, o abaixo-assinado de 1.600.000 eleitores, 1% do eleitorado brasileiro, pouco menos 1.600.000. Nós ainda não conseguimos deslanchar nesses abaixo-assinados, já fizemos 2, 3 apelos, agora, mais uma vez, o apelo, para ver se, então, isso agora, durante a Quaresma, como ação concreta da campanha de fraternidade. Isso é igreja e sociedade. Igreja promovendo, apoiando iniciativas para tornar a sociedade melhor, a vida política melhor, mais justa, etc., menos dependente do poder econômico, mais respeitosa justamente das instituições democráticas e assim por diante, mais participativa para que toda a sociedade tenha voz e vez na participação democrática da vida social, da vida pública e da política. Pois bem, nós nesta vez temos então uma iniciativa do Laicato, que a gente está apoiando para que em todas as paróquias, comunidades, escolas, colégios, promover esta campanha de assinaturas de apoio a esse projeto de lei. Esta campanha de tomadas de assinaturas já está iniciada, e vocês mesmos nas paróquias podem também procurar, vejam lá através do Conselho de Leigos, através das organizações do Laicato, mas tem no site da Arquidiocese, isso já foi enviado, vai ser enviado de novo. Recomendo também às regiões episcopais que novamente remetam aquela ficha que pode ser baixada justamente da internet, quantas vezes querem, imprimir. Depois tem todas as orientações ali sobre como promover o abaixo-assinado, como já é de conhecimento. O nosso estado de São Paulo, embora tenha uma população de quase 50 milhões de habitantes, ou até mais, recolheu menos assinaturas, pelo menos até outubro passado, tinha recolhido menos assinaturas do que o Espírito Santo, que tem 3, 4 milhões de habitantes, se muito. Então, está na hora de nós começarmos realmente a fazer alguma coisa muito concreta nesse sentido, e uma ação muito concreta. É claro que a campanha de fraternidade não se esgota nisso, mas é uma ação concreta de igreja e sociedade, e envolvendo o Laicato na sua missão justamente de testemunhar o Evangelho na cidade e na sociedade. Bem, breves acenos a momentos altos ao longo do ano que eu queria aqui apresentar. São a Romaria para Aparecida, o primeiro domingo do ano, primeiro domingo de maio todos os anos.
Este ano é a 114ª, 114 romarias anuais da Arquidiocese para Aparecida. É uma bela história já das romarias. Eu recomendo que as paróquias todas apoiem e, em vez de fazer uma romaria em outra época do ano da paróquia, mas se unam a essa romaria da Arquidiocese, será também a romaria da paróquia. É um grande momento também de participação, de comunhão, né, da Arquidiocese, das paróquias todas, né. Convidem, organizem lá, não é preciso que o padre faça tudo, encarreguem um grupo que se organize, vejam o aluguel do ônibus, promova as inscrições e já temos um grupo organizado também pelo secretariado que está acompanhando isso, pois o padre Tarcísio poderá dizer mais uma palavra. E nesta romaria, a gente gostaria de colocar como lema a referência à família, uma vez que nós estamos em processo de sínodo sobre a família. Então, Virgem Mãe Aparecida, velai por nossas famílias. Enfim, vamos à Aparecida, pedir a ela, invocar sobre as famílias, pode ser uma motivação também para as famílias, para os jovens, para os namorados, os noivos, quem está querendo formar família e assim por diante, para se unir então também com esta motivação. Por outro lado, nós teremos a confraternização do clero em fim de julho, conforme depois se vê bem no nosso calendário pastoral, confraternização que eu recomendo a todos os padres, momento de vida do clero. Teremos em seguida, no início de agosto, como todos os anos, o curso do clero de aprofundamento teológico pastoral. E neste ano o curso será de 3 a 6, segunda ao meio-dia até quinta ao meio-dia de agosto, com o tema Deus na Cidade. Refletimos, escolhemos, estivemos vendo, e já temos também um conferencista que nos ajudará a refletir sobre isto, que é estudioso dessa temática. É um professor da Universidade Católica de Buenos Aires, Padre Carlos Maria Galli. Ele tem livros sobre isto, publicações interessantes. Ele tem assessorado encontros internacionais. Eu mesmo estive num encontro em novembro passado em Barcelona, onde havia um encontro de bispos de grandes metrópoles, e ele esteve lá assessorando. E eu achei interessante convidá-lo justamente porque pode nos ajudar. Não é simplesmente pastoral urbana. Eu acho que esse termo pastoral urbana a gente precisa reformatar, porque pastoral urbana parece que fazendo alguma coisa a gente está fazendo uma pastoral urbana, mais uma pastoral. Não, é toda a nossa pastoral que tem que ser urbana. É encarar a coisa a partir de um outro ângulo. A igreja na cidade, Deus na metrópole, testemunho de Jesus Cristo na metrópole. Portanto, mudar um pouco o conceito, não é setorial, é global, é envolvente, é a vida toda que é marcada pelo fato de ser igreja na cidade, testemunhas de Deus na cidade. Então, no fundo, esta é a questão posta também para o curso nosso do clero em agosto. A nossa reflexão sobre a realidade da família nos ajude justamente a colocar com realismo aquilo que são as situações da família, as realidades em que nos encontramos, para que quem depois deve tomar decisões, tome as decisões que devam ser tomadas e que possam ser tomadas. Sobre estas várias questões ainda haverá outros irmãos aqui que vão falar. Tarcísio, como é que está meu tempo? Esgotou. Ainda tenho mais um pouco. Sim. Pois bem, uma palavrinha sobre o consistório. Semana passada estive em Roma claro, teve os novos cardeais no sábado e domingo, mas antes disso, na quinta e na sexta, teve 2 dias de conversa e de reflexão dos cardeais do Colégio Cardinalício com o Papa. Estiveram no pico da participação de cardeais, até 180 cardeais presentes. No todo, os cardeais, contando os velhinhos, são 227 cardeais.
Mas o colégio de cardeais eleitores são 124, me parece, né? Eu não sei se de ontem para hoje já não desceu, porque sempre vão passando dos 80, né? Algum vai falecendo. Em todo caso, como os novos eleitos, então passou um pouco de 120, que o número de referência dos cardeais eleitores é 120. Então, neste, que também é consistório, né? Consistório, a reunião do Papa com os cardeais, o Papa colocou 3 questões: a reforma da Cúria, a reforma administrativa, econômica, financeira da Santa Sé, do Vaticano, e a questão dos abusos sexuais sobre menores. Breves comentários sobre cada uma dessas questões. Reformas da Cúria, sobre isso se falou muito no conclave, na preparação do conclave e depois da eleição do Papa Francisco. Eu acho que de maneira assim muito inflada, como se este fosse o grande problema da Igreja. A Cúria precisa ser reformada, precisa ser ajustada. A Cúria é o corpo de colaboradores do Papa, de pessoas, de instituições e organismos que colaboram com o Papa na sua missão universal diante da Igreja. O Papa não faz tudo sozinho. Ele delega a pessoas, a grupos, a organizações e instituições. Isso é a Cúria. E a Cúria precisa ser adequada e muitas vezes o Papa faz a adequação da Cúria ao seu jeito. É a sua visão de Igreja e isso é plenamente legítimo. Assim como o bispo na diocese faz adequações na Cúria, né? E isso é plenamente legítimo. Então, e necessário. E então, claro que a Cúria precisa ser reformada, ajustada, porém não é simplesmente uma questão de reforma burocrática, administrativa, que alguém pode fazer, senta, faz e despacha e acabou, faz. É uma questão muito mais profunda. O Papa, justamente Francisco, está querendo impostar a Cúria na sua função originária, de ser justamente serviço à Igreja toda, mas também na dimensão do ministério do Papa para a Igreja toda. Então, por exemplo, falou-se muito da questão que a Cúria faça aquilo que é próprio da Cúria e não se sobreponha demasiadamente sobre as iniciativas que devem ser das igrejas locais, por exemplo, conferências episcopais ou das dioceses, né? Das diversas instâncias da vida da igreja que assim levem em conta o princípio de subsidiariedade. É uma das questões. Por outro lado, a Cúria é lugar de serviço. Como o sucessor de Pedro é o servo dos servos de Deus, então a Cúria é o lugar dos servidores de Deus. E, portanto, não deve ter, né, a mentalidade do exercício de poder por poder, ou das vaidades do poder, do prestígio. Existe, naturalmente, toda uma situação histórica que vai se criando, né? Imaginamos, por exemplo, né, todo o tempo de corte, né? E na medida em que as cortes vão favorecendo, vão se formando ambientes de corte e toda aquela mentalidade de corte. E a Cúria poderia também se tornar isso, mas a Cúria deve ser outra coisa, né? A Cúria deve ser o lugar dos serviços à Igreja, pelo Papa e com o Papa, naturalmente, por aquilo que é a missão própria do Papa. Então, essa é uma questão justamente de fundo, como reformatar toda a mentalidade do serviço da Cúria. O que não é simplesmente coisa dos cardeais que estão à frente, ou dos bispos que estão à frente, dos dicastérios, dos organismos de Cúria, mas é de todo o conjunto de colaboração. Mas não é simplesmente da Cúria enquanto Cúria, mas é também como nós vemos a Cúria. Muitas vezes, justamente, a mentalidade em relação à Cúria, vinda, digamos, dos ambientes de fora da Cúria, favorece certo estilo de corte, ou certa postura de corte. Então, justamente, este ir e vir, né, de colaboração entre Cúria e igrejas particulares, assim como justamente deve ser na igreja, conforme a eclesiologia do Concílio Vaticano II, uma eclesiologia de comunhão, mas também onde tem as diversas instâncias de serviço de autonomia respeitadas.
Então, em relação à reforma da Cúria, breves coisas já vão aparecendo, mas é um projeto que vai longe ainda, né? A gente esteve pensando lá, pelo menos 1 ano ou 2 anos vão, né, de reforma da Cúria. Os cardeais encarregados pelo Papa de elaborar o projeto de reforma da Cúria apresentaram um anteprojeto que ainda foi de linhas gerais, de diretrizes gerais da reforma da Cúria, ainda não desceu aos pormenores. E agora, depois dessa reunião, vão elaborar um projeto com a ajuda de especialistas, etc. Elaborar o projeto. Se trata de reelaborar a Constituição Apostólica Pastor Bonus, que é, por assim dizer, o Estatuto da Cúria, né? O Estatuto da Cúria. Então, é uma Constituição que precisa ser reformulada, e agora, então, vai a esse trabalho mais concreto, depois volta à consulta, inclusive as conferências episcopais, a consulta de novo ao Colégio Cardinalício, e finalmente, então, o Papa toma as decisões. Esse foi o itinerário que foi traçado. Mas, enquanto isso, já se prevê que a Cúria provavelmente vai ter menos organismos. Tem muitas comissões, pontifícios conselhos, e alguns deles vão ser certamente agrupados. E o que se prevê, por exemplo, é a criação de 2 novas congregações, que vão agrupar justamente pontifícios conselhos e comissões. Congregação para os leigos, a família e a vida, é uma, leigos, família e vida, e outra congregação para a caridade, a justiça e a paz, né? Que então congregarão, cada uma delas, vários destes organismos que hoje funcionam autonomamente. Outras, naturalmente, isso já poderá aparecer meio logo, mas a reforma da Cúria não se restringe a isso. Isso é muito, muito pouco ainda. A reforma da Cúria pretende muito mais, é reformular todo um espírito, toda uma impostação do serviço de Cúria, conforme o Papa Francisco está querendo, né? O ambiente da nossa reflexão foi muito bom, muito bonito. O Papa presente o tempo todo, o Papa escuta. Ele fez uma palavrinha no início e uma breve palavra lá no final. O resto, os 2 dias, o Papa ouve. E ouve, eu acho que houve ao longo dos 2 dias, umas 100 ou 100 e mais intervenções dos cardeais sobre os vários assuntos, e cada um se expressando livremente, né, conforme suas visões, com muita simplicidade e fraternidade. Outro assunto, a reforma administrativa, econômica e a financeira, e aí todo mundo logo pensa no Banco do Vaticano. Bem, é uma das questões, mas não é só, é todo um conjunto também. Aí também já a coisa começa, não agora, mas o Papa Bento XVI já tinha dado muitos encaminhamentos para justamente a reforma administrativa, econômica e financeira da Santa Sé, visando clareza, transparência, para prevenir atos ilícitos, corrupção, desperdícios, melhor administração dos recursos. Então isso está sendo feito. Por isso o Papa criou justamente uma secretaria especial para a economia e a administração da Santa Sé, que está trabalhando, já está reorganizando as coisas. E uma das questões justamente é sobre aquilo que é o patrimônio da Santa Sé. Nisso não havia muita clareza, e ainda não há toda a clareza. Afinal, o que é o patrimônio, por exemplo, de imóveis da Santa Sé? Onde estão esses imóveis? O que função estão tendo? Estão alugados? Estão rendendo alguma coisa? Afinal, né, qual é a situação do patrimônio da Santa Sé? Como isso está rendendo ou não rendendo para justamente o serviço da Igreja? Enfim, também a clareza no dito Banco do Vaticano, entre aspas, porque não é banco, né, já foi dito mais uma vez, não é banco, é uma instituição financeira, mas não é banco, não tem as mesmas funções de banco e não tem as mesmas autonomias de banco. É uma instituição financeira, sim, de gestão de recursos financeiros, mas não a modo de banco, tem uma instituição diferente. Pois é,
E depois, quem são os vários gestores econômicos e financeiros da Santa Sé? Aí, então, justamente, tem vários gestores econômico-financeiros, né? Como organizar isso para que haja uma gestão coordenada, supervisionada, acompanhada, transparente, e assim por diante. Pois o Vaticano é um Estado, né? E como Estado, ele tem a moeda da União Europeia, o euro. Por isso mesmo, em relação ao uso da moeda pelo Vaticano, a União Europeia exige um monte de coisas, né, em relação à administração da própria moeda, administração financeira, que, portanto, o Vaticano também tem que dar contas à União Europeia sobre a própria administração da moeda, né, administração financeira. Pois bem, isso tudo está acontecendo pouco a pouco para claramente haver maior clareza, transparência, melhor uso dos recursos da Santa Sé, das entradas, que são de várias fontes, né? E não haver desperdícios, nem desvios, nem fatos de corrupção. A Santa Sé, nesse caso, isso foi dito claramente, né? Passou por uma fase de desacreditamento, né? Com as denúncias, que foram também e muito exageradas, embora tenha havido fatos, mas os fatos foram bem menos estrondosos, né, do que foi falado e noticiado, né? Não houve todos os fatos do escândalo da Petrobras, por exemplo, no Vaticano, para dizer a dimensão das coisas. Mas, de toda forma, houve um descrédito muito forte em relação à administração dos recursos econômico-financeiros da Santa Sé, e o que é a intenção agora, justamente, ter toda a clareza, a transparência, para também poder ser exemplo, para não só dentro de toda a diocese, todas as dioceses do mundo, né, que tem que orientar suas administrações de forma clara, todas as organizações eclesiais, né, institutos religiosos também, de forma clara, a serviço daquilo que devem estar os recursos econômico-financeiros. E a que serviço estão? A serviço da vida e da missão da igreja, portanto, da evangelização, né? E a serviço dos pobres. Sim, a serviço dos pobres, né? E, portanto, se os recursos econômico-financeiros são desviados, por exemplo, como tem acontecido nos casos da Petrobras, vem justamente essa questão. Afinal, esses recursos deviam servir para outra coisa. E para onde foram parar? É injusto, é desonesto, né? E é contra a fraternidade e a solidariedade. O terceiro assunto apresentado foi um relato da comissão que o Papa Francisco instituiu contra e para prevenir os abusos sexuais contra crianças e menores. Já é uma comissão criada no ano passado e tem à frente o cardeal de Boston, o cardeal O'Malley, que apresentou, portanto, os propósitos e as grandes questões postas. Então, não se trata apenas, justamente, de ir atrás do prejuízo, né, de clarear os fatos desastrosos havidos nesse campo, né, de abusos sexuais contra crianças e menores, escândalos que machucaram enormemente tantas pessoas, mas também desacreditaram a vida e a missão da igreja perante o mundo. E, portanto, se trata disso sim, como tratar os casos de escândalos sexuais, né, de abusos de crianças e de menores dentro da igreja, por parte de clérigos, de religiosos. Né. E, por outro lado, o propósito dessa comissão criada pelo Papa é a prevenção para que novos fatos não venham a acontecer. Né. E quais são as responsabilidades, justamente, compartilhadas, neste caso, pelos bispos, pelos superiores religiosos, para prevenir que novos escândalos, novos abusos não venham a acontecer. E por isso mesmo, além dessa comissão criada na Santa Sé e com suas responsabilidades próprias, há um tribunal especial criado justamente na Congregação para a Doutrina da Fé para julgar esses fatos, né, de escândalos de abuso, né? E disseram lá que tem nada menos do que 3.000 processos à espera justamente de julgamento, de decisão por este tribunal especial
lá 3.000 processos. Portanto, além disso, tem todo um conjunto de medidas a serem implementadas de prevenção. Aqui se trata de uma questão de justiça, se trata de uma questão, claro, moral, mas não só de moral pessoal, se trata de moral pública, portanto, de escândalo, de responsabilidade pública perante o mundo, perante a igreja, porque o escândalo faz um grande mal não só a indivíduos, mas mancha, desacredita a própria instituição, e, como Jesus disse, desacredita o próprio Evangelho. Então, nesse caso, aqui nós também queremos levar isso muito a sério. Nós teremos também que implementar as orientações dessa comissão da Santa Sé para prevenir escândalos, prevenir novos fatos, e aí coisas muito normais, muito simples, que em todas as paróquias, colégios, escolas, afinal, casas paroquiais, nós temos que levar em conta, todas as nossas atitudes em relação a crianças, adolescentes, em relação ao nosso trato com as pessoas. Não é que agora vamos ficar todos distantes, não olho mais, não toco mais, não beijo mais uma criança. Não. Nossos comportamentos dignos daquilo que deve ser, mas, claramente, nenhuma forma de abuso, nenhuma forma de alguma maneira de lesar a dignidade das pessoas e também do nosso ministério. Em relação ao Papa Francisco, o Papa Francisco está muito bem, está saúde boa, cheio de vida, cheio de energia, nesses dias muito preocupado com essa questão toda do alastrar-se, dessa violência, do Estado Islâmico, com essas ameaças, com os martírios, esses fatos desastrosos, de degolar gente na frente das câmeras, mesmo que não fosse na frente das câmeras, mas justamente a repressão à fé, a perseguição por causa da fé, glória dos mártires. Porém, é desastroso que continue a haver mártires por causa da fé, que não se respeite, ou então por causa de uma ideologia religiosa, justamente se impõe o terror ao mundo, como está acontecendo, e o que é muito grave, e o Papa realmente está muito preocupado com isso. Mas, claramente, a orientação do pontificado do Papa Francisco está muito, como dá para perceber, pelas palavras, pela Evangelii Gaudium e, claro, pelos fatos em torno dele, por alguns eixos. Primeiro, da missionariedade. A igreja que se deve tornar missionária mais e mais. Ela é missionária por natureza, mas precisa assumir de novo isso mais e mais. Igreja não voltada para dentro de si, mas voltada para fora, voltada para o mundo. E aí justamente igreja-mundo, o concílio, mais uma vez. Igreja que não está para si, mas está ao serviço do Evangelho, ao serviço da humanidade nesse sentido. A missionariedade, igreja com o pé na rua, igreja de portas abertas, não apenas para o povo entrar, mas para nós sairmos ao encontro das situações, das pessoas, a proximidade, a participação, a partilha, a participação na vida das pessoas, da sociedade, dos fatos e assim por diante. No isolamento, não nos esconder atrás de muros. Segundo ponto, que orienta claramente o pontificado do Papa, a autenticidade evangélica, transparência, o que deve ser conforme aos discípulos, o comportamento dos discípulos de Cristo, claramente, e por isso mesmo a igreja não está atrás de vaidades, nem de prestígios, nem de poder. A igreja está a serviço do Evangelho e deve fazer com autenticidade em todos os sentidos a igreja, não só como a igreja, no sentido de igreja, instituição, não, igreja.
todos, igreja, cada uma das pessoas da igreja, suas organizações, a autenticidade evangélica na vida e no testemunho da vida eclesial. Terceira grande questão, ecumenismo e diálogo interreligioso. Ecumenismo e diálogo interreligioso, justamente indo ao encontro dos cristãos não católicos, abrir-se, diálogo, ouvir, ações comuns e avançar. O Papa está convidando a avançar, também para questões um pouco mais melindrosas. Enquanto continuamos a cultivar o diálogo nas boas relações, em ações comuns, etc., em declarações comuns, precisamos avançar naquelas questões que nos separam. Continuar a atuar naquilo que nos une, mas não deixar de olhar para aquilo que nos separa, porque nisso que continuamos separados. E, portanto, o Papa está querendo que se continue a aprofundar também a reflexão teológico-doutrinal sobre aquelas questões entre os cristãos que, justamente, precisam ser encaradas da parte da Igreja Católica, eventualmente vistas de uma forma nova. Entre elas está, por exemplo, uma questão eclesiológica, que é o ministério petrino, justamente o primado de Pedro, a forma do exercício do primado de Pedro, a função do Papa, que é uma das questões que dividem, uma das questões que são problema com os ortodoxos, com outros, os anglicanos. Portanto, também nisso, o diálogo, ver como se pode avançar, lançar pontes, naturalmente não continuar a levantar muros. E o diálogo interreligioso, evidentemente, aqui a questão é muito diversa. O diálogo interreligioso, evidentemente, são questões mais profundas, e eu recomendo que de nossa parte a gente use sempre os conceitos corretamente. Quando falamos de diálogo com os outros cristãos, então é diálogo ecumênico. Quando se trata de diálogo com outras religiões não cristãs, então é diálogo interreligioso. Por aí, na imprensa, é tudo ecumenismo, tudo diálogo ecumênico. Não é verdade. A Igreja distingue claramente entre o que é diálogo ecumênico e entre o que é diálogo interreligioso. Com o judaísmo, o islamismo, o budismo, com o espiritismo, testemunho de Jeová, não é ecumenismo, é diálogo interreligioso, porque não são religiões cristãs. Bem, caríssimos padres, o que eu quero dizer neste início de ano pastoral a todos vocês? Coragem. Coragem, cada um na sua missão, no seu encargo pastoral. Sejam, cada um de vocês, pastores, conforme aquilo que são. Pastores generosos, corajosos, cheios de fé, cheios de amor e caridade em relação ao seu povo. O povo a vocês confiado, aquela comunidade eclesial formada de comunidade de comunidades, confiada a cada um de vocês no seu ministério específico e no conjunto, pastores de todo esse povo de Deus, que é a Arquidiocese de São Paulo, no seu conjunto. Que o amor e a misericórdia orientem no trabalho de cada um, de todos nós. Vivamos bem a Quaresma, naquilo que é a grande proposta explicitada no lema: vim para servir. Palavras de Jesus, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Vejam a mensagem do Papa para essa Quaresma, que justamente convida a aprofundar a dimensão do interesse pelo outro, não a indiferença. A indiferença, o Papa tem falado mais vezes da globalização da indiferença. Os sofrimentos do outro não me interessam, os problemas do outro não me interessam. E é muito, justamente, essa mentalidade egocêntrica, egoísta, que entrou na nossa cultura contemporânea. O interesse imediatista, cada um pensa no seu, o que é do outro não me interessa, e daí também nem os sofrimentos, as angústias e sofrimentos e tristezas das pessoas do nosso tempo devem nos interessar profundamente. E por isso mesmo que devemos compartilhar. A mensagem do Papa vai muito nessa direção.
para a Quaresma. Leiam que ela é muito orientadora e que pode ajudar muito justamente, não só a viver a Quaresma, mas para o nosso ministério. Sejam pastores do povo, conforme a palavra de São Pedro, né? Sejam pastores do povo, com toda dedicação, com coragem, com toda a consciência daquilo que de fato são. Todo aquele povo de Deus lhes interessa. Ninguém deve ser indiferente a vocês, esse povo de Deus que lhes é confiado, né? É muito difícil isso também para nós, porque também nós tendemos a dizer, bom, eu faço isso e aquilo, estou quites, né? Já fiz, e tudo mais, não interessa, né? E o resto, né? Eu cuido das 2, 3 ovelhinhas que estão ao redor do bom pastor, e as outras 97, né? Não é uma ovelha que está longe, ou 97 de repente que estão longe, não me interessam, todas devem nos interessar. Sede pastores do povo, zelosos, e nesse caso, uma questão que vai na continuidade daquilo que foi o nosso grande desafio no passado, né? Nossa urgência no passado, né? A iniciação à vida cristã. Formadores do povo. Formadores do povo. Né? Nós, pastores do povo, somos também formadores do povo. Formadores na fé, na vida cristã, na vida moral, na vida social, naquilo que é justamente a postura, a atitude do cristão na vida social, né? Que da mesma forma os cristãos não sejam diferentes daquilo que se passa ao seu redor. Nós estamos bem, o resto não nos interessa, não pode, né? Portanto, formadores do povo, e nesse caso justamente formar o povo também na fé. A gente sempre repete e volta a recordar, nosso povo precisa ser mais formado na fé, né? Não ficar nos rudimentos da fé apenas e ser como palha levada pelo vento quando vem problemas, vem, né, falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, facilmente desgarram o rebanho porque não tem referência segura, né? Ao bom pastor, a verdadeira fé e a verdadeira orientação da igreja, tudo é igual, não. Tudo é igual, não. Isso significa que não está formado por nada na própria fé, não tem clareza nenhuma na própria fé. Você precisa formar, precisa trabalhar nisso, na formação do povo. Iniciativas de formação do povo nas paróquias existem, né? Começar a organizar bem a catequese de base, né? Da iniciação à vida cristã para crianças, adolescentes. 2 questões, 3 breves, que eu quero anunciar para o nosso ano. Primeiramente, nós estamos programando para o dia 10 de março e vamos estar espalhando esse convite agora com os padres novos entre aspas, na arquidiocese. Não são só os novos de ordenação da arquidiocese, os novos na arquidiocese. Então, também os religiosos que vieram para cá desde julho do ano passado até agora, vieram para párocos, vigários e assim por diante, né, para provisões em nossa arquidiocese. Um encontro com todos os novos na arquidiocese, desde julho do ano passado até agora. Reunião no dia 10 de março, lá no auditório do Unify, na Vila Mariana, das 9 às 5 da tarde. Um dia de encontro, de reflexão, de informação, de orientação sobre questões pastorais e administrativas, econômicas da nossa arquidiocese. As orientações pastorais não são as mesmas aqui do que em outra diocese. As orientações econômico-administrativas da mitra arquidiocesana não são as mesmas aqui do que em outras dioceses. As orientações, o diretório para os sacramentos e assim por diante, não é o mesmo diretório aqui e em outras dioceses. Portanto, sobre essas questões, eu aqui faço desde já um convite verbal a todos, os novos na arquidiocese. Portanto, de julho do ano passado para cá, depois então vocês terão o convite, através das suas regiões episcopais, e alguns que queiram, eu tenho aqui talvez 30 convites eu tenho aqui, que podem ser já retirados também depois por estes interessados. Párocos, vigários paroquiais, administradores paroquiais. Todos os que na arquidiocese têm provisão,
recebido da arquidiocese, portanto, encargo pastoral. Naturalmente, os outros que não têm encargo pastoral, mas estão na arquidiocese e, portanto, de alguma forma relacionados com a vida da arquidiocese, estão convidados, né? Podem também participar e será útil também para eles. Segunda questão, nós queremos fazer uma grande intercessão, eventualmente um louvor a Deus para pedir chuva ou agradecer pela chuva. Recebemos muitas solicitações do povo, de padres, de organizações da sociedade. Bem, é a tradição da igreja que a igreja o faz. Por que não? A igreja fez e faz. A chuva também dom de Deus. Ah, mas a meteorologia que prevê a chuva. Tá bom, a meteorologia prevê, mas a meteorologia não faz chover, né? Enfim, nós sempre vimos também, como vemos na terra, nós vemos na água, nós vemos nas plantas, dom de Deus, também na chuva, dom de Deus, bênção de Deus. Ainda mais, bênção de Deus. Sem esta bênção, a vida acaba. Então, nós refletimos sobre isso com os bispos auxiliares e tomamos essa decisão que agora precisamos implementar. Em 2 momentos. Agora já em março, né? Antes que o tempo da chuva acabe, né? E tomara que chova bastante até lá, que assim nós fazemos um grande louvor de agradecimento pela chuva, né? As duas coisas podem ir juntos, né? Pedido, súplica e agradecimento, né? Então, dia 15 de março, domingo, nas paróquias, façam, e a gente recomenda nas missas, não procissão ou coisa assim, nas missas, fazer essa intenção e a oração, intercessão, pedido e louvor, né? Pelo dom da água, vai ser preparado algum subsídio, né, do Edmar, né? Orientação litúrgica para isso, as paróquias poderem ter elementos, né? Claro, estamos celebrando a quaresma, não vamos modificar a quaresma, mas está dentro, né, da ótica da quaresma. Dia 15, nas paróquias. E no domingo seguinte, queremos fazer uma grande procissão da arquidiocese, para a qual então convocamos toda a arquidiocese, a cidade, se quiser, né? E esta procissão está sendo pensada um itinerário que tem que naturalmente dialogar com a cidade, CT e assim por diante, está ainda sendo pensada, mas alternativas seriam ou mais longa, né, da Penha até a Catedral, como houve várias vezes no passado, houve em vários momentos da história da arquidiocese, procissões da Penha até a Sé, com a imagem Nossa Senhora da Penha, para invocar e pedir chuva. Houve isso. Foi com o Cardeal Nobre, nos anos 50. E depois, outra possibilidade é do Sumaré, Nossa Senhora de Fátima, até a Sé, ou então, mais modesto, né, da Consolação até a Sé. Né? Então, estamos tentando definir isso e logo teremos essa definição. Mas desejar, eu convido claramente a aderir a esta iniciativa. É claro que para uma mentalidade talvez muito, eu diria, secularizada de rezar para a chuva, mas que sentido tem? É ciência que explica a chuva, não é milagre de Deus, coisa nenhuma, não adianta rezar para a chuva. Não é bem assim, né? Enfim, é fé do povo de Deus, é fé da igreja, que tudo é dom de Deus. Vamos invocar o dom de Deus da chuva, né? A bênção de Deus da chuva, como invocamos a bênção de Deus da saúde. Mas a ciência explica a doença e a saúde. Claro que a ciência explica. Continuamos mesmo assim rezando pela saúde, pela bênção da saúde. Vamos rezar pela bênção da chuva. Além disso, dia 22 é o Dia Mundial da Água, bem a propósito, dia 22. E faremos essa procissão na parte da tarde. De modo que de manhã, normalmente, as celebrações, parte da tarde, se for preciso levar guarda-chuva, leva guarda-chuva tudo, para fazermos uma bela manifestação. Terceira questão, rapidinho, estamos instituindo para a arquidiocese, para incentivar a vida pastoral, a ação pastoral, uma medalha São Paulo Apóstolo para incentivar a vida pastoral da arquidiocese. Sobre isso eu já falei com o Conselho de Presbíteros,
O Conselho aprovou a ideia, fizemos vários projetos, trabalhei a questão junto com os bispos auxiliares, agora não estou achando onde que está, mas está por aí entre as folhas, aqui deve estar. Então, esta medalha São Paulo Apóstolo será uma bela medalha, que inclusive nós temos já com uma face a catedral e outra face o apóstolo São Paulo, uma medalha comemorativa muito bonita, que certamente vai alegrar. E com isso nós queremos, de alguma forma, dar um reconhecimento. Você achou? Ah, tá, depois eu devolvo para você, mas eu já tenho a mais elaborada, só que não estou achando agora aqui. Então, esta medalha São Paulo Apóstolo, também acompanhada com diploma, ela tem a finalidade justamente de dar um reconhecimento. É no âmbito da arquidiocese. Não temos a pretensão de dar medalha para todo o Brasil, né? E nem para todas as iniciativas boas e bonitas da sociedade, né? Mas vamos modestamente começar por aí, né? Para também valorizar, incentivar a vida pastoral. Então, os objetivos são especificamente estes, objetivos da instituição e concessão da medalha. Primeiro, prestar homenagem e reconhecimento, o reconhecimento da arquidiocese a pessoas que se destacaram por alguma ação ou testemunho no campo da evangelização nos seguintes âmbitos. Daí tem 7 categorias, 6 ou 7. Testemunho laical. Testemunho laical, muito abertamente. Segundo, serviço sacerdotal. Terceiro, ação caritativa e de promoção humana, que também pode ser para padre, religioso, leigo, né? Portanto, aberto. Terceiro, ação missionária. Uma iniciativa, ação missionária. Quarto, não, já é o quinto. Inovação na metodologia pastoral. Inovação e metodologia pastoral, justamente a criatividade e metodologia pastoral. Depois, sexto, educação cristã, para envolver todo esse âmbito justamente da educação, que é importante para a evangelização. E sétimo, defesa e promoção da dignidade da pessoa humana e da vida humana. Então tem essas 7 categorias de pessoas. Depois, o segundo conjunto, prestar homenagem e reconhecimento da arquidiocese a entidades e instituições na arquidiocese, não necessariamente da arquidiocese, eclesiais pode ser, portanto também civis, na arquidiocese, que se tenham destacado pelo testemunho cristão na sociedade. A, no âmbito da cultura, B, da comunicação, terceiro, do serviço social. Portanto, mais 3 categorias. Todos são, portanto, 10 medalhas. 10 categorias de medalhas diferentes. Essa medalha tem depois toda uma maneira como ela vai ser organizada. Terá uma comissão que a gente vai nomear para promover a medalha. Promover significa divulgar, ver o edital, né, de lançamento cada ano da medalha, dar os critérios de inscrição, de como, afinal, a proposta dos candidatos à medalha tem todo um rito que precisa ser previsto pela comissão de promoção da medalha. E terá depois uma outra comissão julgadora, não é a mesma de promoção. Comissão julgadora que, recebendo todas as propostas, indicações de medalha, fará então a avaliação e finalmente dirá, os contemplados serão estes. E finalmente haverá então a sessão, né, de concessão da medalha, cada ano. A época prevista é entre 15 de agosto e 5 de setembro, entre Assunção, Catedral, né, e 5 de setembro, dedicação da Catedral. Portanto, nesse intervalo, cada ano se prevê conceder a medalha São Paulo Apóstolo. Terá, portanto,
ainda não foi publicado, mas a gente vai fazer, então agora brevemente, né, o lançamento da questão da medalha e também a nomeação da comissão, primeira comissão encarregada da promoção da medalha, depois, oportunamente, a comissão de julgamento das inscrições para a medalha. É isso, então, para justamente termos uma ocasião de arquidiocese também tomar consciência, né, de se tomar consciência pública, enfim, de coisas bonitas que estão acontecendo nos vários âmbitos da vida eclesial, né. Comecemos por aí, depois o tempo dirá onde as coisas vão chegar. Está bem, de minha parte é isso, e eu passo a palavra de volta ao Padre Tarcísio. Obrigado.